Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 13. Eu não vou fugir à regra daquilo que nós sempre pregamos na igreja, que é a pregação da graça, mas eu vou trazer um dos fundamentos, Lucas 13 e 13, é isso. Rapaz, você tem certeza disso? Que obra é essa? 13 e 3. 13 e 3, aí. Um dos princípios sobrenaturais na nova aliança é o do arrependimento. E eu gostaria nessa noite de ceia falar sobre arrependimento e graça. Ou o arrependimento aos olhos da nova aliança. Só tem arrependimento aos olhos da nova aliança. E eu quero que você preste bastante atenção sobre o tema. Aqui estão as palavras de Jesus em Lucas 13 e 3. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quem falou isso? Jesus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações, nos ensine, nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas extremamente confusas entre graça e lei é o tema do arrependimento. Só a guisa de introdução, arrependimento, essa palavra gigantesca, no Velho Testamento, shub, e no Novo Testamento, metanoel. O arrependimento, ele é um requisito básico de toda a Sagrada Escritura. E a palavra no Novo Testamento é uma palavra grega, é um misto de duas palavras, meta-noel. Meta, da onde veio a nossa palavra alvo, aponta para um estilo de vida. Noel, para pensamentos. A palavra foi achatada e virou metanoia. Não gosto muito da palavra metanoia. Gosto mesmo da palavra metanoel, que é mudança de mente para mudar de vida. Esse é o real significado da palavra arrependimento. No Velho Testamento era shub, que significava mudança de conduta. Shub, mudança de conduta. E o problema sério hoje é que existe realmente um sem número de pessoas que acreditam, pregadores, que se confrontarmos as pessoas, não estaremos dando a graça pura e radical para elas. Nesse caso, eles creem que o arrependimento não pode ser pregado, porque o arrependimento confronta. Eu ouvi um pregador dizer, até um pregador que eu escuto muito, que arrependimento era somente no Velho Testamento ou para judeus. Mas isso também não é verdade. E vejamos por que isso não é verdade. Primeiro, a doutrina do arrependimento, ela só é possível em toda a sua essência na graça. Veja Hebreus 10, versículo 28, que diz o seguinte: quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você percebe comigo que na lei, antes de vir Jesus, ainda que alguém se arrependesse, se tivesse 2 ou 3 testemunhas, ele morria sem misericórdia. Você percebe que na lei de Moisés, mesmo o indivíduo se arrependendo, ele poderia não ser perdoado. E por quê? Porque as Escrituras dizem que Deus, ele não inocenta o culpado. Veja, o cara vai lá e mata, e chega diante de um juiz bom. O juiz fala, ele fala, só pode me perdoar, seu juiz? Posso, mas você vai pagar pelo seu crime. E Deus, no Velho Testamento, diz assim a Bíblia, Deus não inocentará o culpado, a alma que pecar, essa morrerá. Esse é o conceito da velha aliança. Não adiantava, veja, Acã roubou a capa babilônica
enterrou na sua barraca e se arrependeu e ainda assim morreu. Então não tinha o arrependimento, a pessoa se arrependia para ser salva, mas não para continuar vivendo. Então Josué disse para Acã, se arrependa para que seja salva a sua alma. Ele se arrependeu e ainda assim foi apedrejado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o arrependimento, na velha aliança, ele só tinha um propósito, salvar a alma da pessoa. Ainda assim ela morreria. Deus diz assim na velha aliança, sou eu, o Senhor, que visito a maldade dos pais nos filhos. Então, com isso, observa que o arrependimento, na lei de Moisés, não era garantia de ser o quê, gente? Perdoado. Se transgredisse a lei, inevitavelmente a pessoa morreria sem misericórdia. Com isso, nós entendemos que arrependimento é uma obra da nova aliança. É uma obra nova. É uma oportunidade da graça para viver uma vida nova, mesmo sendo terrível ou mesmo tendo cometido um terrível pecado, um monstruoso pecado. Se houve arrependimento, será perdoado. Isso é uma obra da graça. Veja as palavras que Jesus fala, o texto mencionado, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Você percebe que não há esperança sem o quê? Arrependimento. Arrependimento é um requisito fundamental para a salvação. Perceba aqui que nas palavras de Jesus, o arrependimento ele não pode ser deixado de lado em nenhuma hipótese. Em meu livro Arrependimento Profundo e Eficaz, eu digo o seguinte: o arrependimento é uma graça do Espírito Santo, porque ou pelo meio do qual o pecador é humilhado em seu íntimo e transformado no seu interior. No mesmo livro, eu mostro a importância da doutrina do arrependimento, e para isso, aqui nessa noite, eu quero lembrar a você alguns fundamentos claros para lermos, para entendermos e para termos como conselho para não suprimirmos a graça com mau entendimento do arrependimento. O apóstolo São Paulo fala em Gálatas 5:23, não usem essa liberdade da graça para darem lugar à carne. É só o que nós vemos hoje. E às vezes a gente faz até algumas brincadeirinhas sem percebermos. Até eu faço. Quando a gente faz uma brincadeirinha ou outra, a gente diz, estamos na graça. Com isso nós estamos dizendo que, mesmo brincando, e que não é de fato verdadeiro, mas estamos dizendo que como estamos na graça, a gente pode brincar, pode fazer, pode pensar o que quiser, pode dizer o que quiser, que não vai ter punição. E nós devemos tomar cuidado para não pegar essa liberdade que a graça nos dá, para suprimirmos o amor. E com isso, verso 23, é o 24 mesmo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Bom, isso aqui é um pilar. Você precisa entender que você é salvo pela graça. A graça é uma coisa tão preciosa. Gente, uma pessoa me escreveu essa semana e disse, pastor, eu não consigo falar outra coisa mais. Quando você tem uma verdadeira revelação da graça, do favor e merecido de Deus, a coisa impregna em você. É maravilhoso, mas também é perigoso. Qualquer liberdade é perigosa. Por isso que é importante, como o apóstolo Paulo fazia, que a gente traga aqui um verdadeiro entendimento do que essa liberdade representa. E para entender, você precisa compreender a doutrina do arrependimento, a importância dele. Em primeiro lugar, arrependimento é a primeira pregação evangélica. Arrependimento não é uma mensagem negativa.
Pregar arrependimento não anula o amor, o favor, a bondade, a misericórdia e a graça. Arrependimento não é juízo, arrependimento não é condenação, o arrependimento não vem para destruir as pessoas. Eu sei que existem pregadores que têm a síndrome de Jonas, que pregou arrependimento para Deus matar. Você não pode pregar arrependimento na esperança que Deus traga juízo. Nunca torça para o juiz de Deus na vida de ninguém, irmão. O juiz de Deus é a pior coisa que existe. Quando o juízo de Deus veio no dilúvio, morreu jovens, velhos, crianças, mulheres grávidas, morreram todos. É terrível. O juiz de Deus é terrível. Quando o juiz de Deus veio em Sodoma e Gomorra, morreu todos. Crianças, grávidas, velhos, jovens, morreu, não sobrou nada. Aonde o juiz de Deus chega, vem morte, destruição, condenação. Não ore por juízo de Deus na vida de ninguém. Não faça isso. Não torça pelo juiz de Deus na vida de ninguém. O juiz de Deus é assombroso. Eu fico vendo pregadores pregando e dizem, Deus vai vir, vai, pá. Ele está falando, tomara que mate. Quando nós pregamos arrependimento, a esperança é que haja mudança, não que haja destruição. Você não pode ser um pregador com a síndrome de Jonas. Jonas pregou 40 dias. Em 40 dias Deus vai matar vocês. E aí Deus olhou, o povo se arrependeu e Deus não matou ninguém. Jonas entrou em crise. Jonas falou, não, só vai ter que matar agora. Deus falou, não vou nada. O povo se arrependeu e Jonas agora ficou com raiva de Deus. O senhor falou que vai matar, o senhor vai matar. Deus falou, não vou matar. Eles se arrependeram. O que tem de pregadores assim, que quando eles trazem a verdade, veja, eles estão falando a verdade, eles trazem com a expectativa que Deus destrua as pessoas. E essa não é a nossa intenção. Quando eu escrevi um livro de 263 páginas, Arrependimento Profundo e Eficaz, eu nunca pensei, a minha ideia nunca foi que quem lesse o livro se jogasse debaixo de um carro. Que quem lesse o livro desistisse do Evangelho. A minha ideia é que todos que leem o livro se arrependam e voltem para a vida. Entendam o amor e a misericórdia de Deus. Arrependimento, ele não traz o pecado à memória, ele traz a obra de Cristo à memória. O conceito fundamental do arrependimento é: volte-se para a cruz. É isso que significa a mensagem do arrependimento, retornar à cruz. Arrependimento é o remédio que cura o pecado, a culpa do pecado e a condenação do pecado. Arrependimento é uma injeção diretamente na veia. Você já teve problemas com dores? Você já teve aquele problema que a diferença é tomar um comprimido e você injetar direto na veia? Então o arrependimento é um remédio direto na veia, que causa um efeito simultâneo, automático. Aquele que se arrepende genuinamente, na mesma hora, ele recebe a cura da culpa do pecado, da condenação do pecado, do medo do pecado e do próprio pecado. Então o arrependimento, ele cura instantaneamente condenação, medo, culpa, senso de indignidade. A primeira pregação do Evangelho, gente, não é sobre amor, não é sobre perdão, não é sobre misericórdia. A primeira pregação do Evangelho é: arrependei-vos. De Mateus ao Apocalipse, nós encontramos o tema do arrependimento. Não é verdade que quando Jesus ou os apóstolos pregaram arrependimento, eles estavam pregando para judeus, como a maioria dos pregadores da graça sugerem, que a pregação do arrependimento era para judeus e não para os da nova aliança. Não é verdade. Veja Mateus 3, do capítulo 1 ao versículo 3, veja a primeira pregação evangélica na Bíblia. Mateus 3, dos versos de 1 a 3. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto. E o que João Batista pregava?
verso 2. Ele dizia, gente, essa é a primeira pregação no Novo Testamento. E o que João Batista dizia? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ainda assim, há algumas pessoas que podem estar me questionando e dizendo, João foi o último profeta da lei. Será que podemos usar isso como uma base para dizer que o arrependimento pode e deve ser usado na nova aliança? Porque ele ordenou que o povo se arrependesse. Eu realmente fico muito chocado quando vejo pregadores modernos usando essa linha dessa tremenda, importante mensagem da graça para anular a santificação, o arrependimento e a mudança processual de vida. Quando você vem para a graça, e não digo preciosa graça, mas a mensagem da graça, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, existe a salvação, que é a primeira coisa que Deus faz na sua vida, que é pela graça. E existe a santificação posicional, processual e futura. Concernente à salvação, ela acontece em 3 tempos. Concernente à graça, você já está salvo. Eu vou dizer de novo. Não há mais condenação sobre vós. Você não está sob juízo. Romanos 5:1, tendo agora, pois, sido justificados pela fé, tenha paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Concernente à justificação, você já está salvo. Concernente à santificação, você está sendo salvo. Concernente à glorificação, você será salvo. Eu vou dizer de novo. A salvação é um processo em 3 tempos. Justificação, justificação e glorificação. Como é que é? Justificação é graça, gente, é justiça. Vamos lá. Justificação, santificação e glorificação. Concernente à graça, não há mais condenação. Você já está salvo. Concernente à santificação, você está sendo salvo. Concernente à glorificação, você será salvo. O problema da igreja hoje é que ela elimina o processo. E agora começam a dar lugar à carne. Porque sabem que pela fé, pela graça, sois salvos mediante a fé. E começam a dar lugar à carne e a aniquilar a graça. E eles esquecem do processo. Esquecem do quê? Da santificação. Diga comigo, processo. Então, eu particularmente creio que a graça não anula o arrependimento, não anula a santificação e muito menos as boas obras. Você quer ver? Você quer ver comigo? Efésios capítulo 2, no versículo 8 ao 10. Nós vamos pegar as 3 coisas juntas aqui. A justificação, a santificação e a glorificação. Veja comigo. Pois vocês são salvos pela graça. Não diz que você será, diz que você é. Então aqui temos a justiça de Deus, a graça. Porque vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, você não fez nada para merecer a salvação. Diga amém. Isso é, qual é o nome disso? Graça. Agora vamos ver processos. Prossegue. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora vem o processo. Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Diga comigo, para fazermos boas obras. Você percebeu? Veja que você é salvo pela graça para um processo chamado boas obras. Mas pastor, se eu fizer, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, ó, presta atenção. Pastor, eu não quero cortar meu cabelo para não desagradar a Deus. Essa pessoa está na lei.
Mas alguém diz, eu não quero cortar meu cabelo para agradar a Deus. Essa pessoa está na graça. Veja que ela está fazendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Se alguém diz assim, eu não bebo mais álcool porque eu vou para o inferno, ela está na lei. Mas se alguém diz, eu não bebo mais álcool para agradar a Deus, ela não está na lei. Ela está na graça. Você está entendendo o que eu disse? É uma escolha dela. Não, a graça, você não faz para receber, você faz por amor. Eu não dizimo para receber, eu dizimo porque recebi. É aí que está o X da questão. A santificação não é para agradar a Deus. A santificação não é para ser aceito por Deus. A santificação é para agradarmos a Deus. Diga amém. É porque você o ama. É porque Ele é precioso. É porque o Espírito Santo está em você, que você cuida com as suas palavras. Então alguém pode dizer assim, é pecado beber? Como que eu vou dizer que é pecado que a Bíblia não diz? Mas há pessoas que não se sentem bem bebendo. Essas que não se sentem bem bebendo álcool, ficou estranho, né? Bebendo cerveja, bebendo vinho. Essas que não se sentem bem, podem julgar os que acham que não é pecado? Responda, não podem. Ela acha que ela pode agradar a Deus não colocando álcool na boca. Agora, a partir do momento que ela leva isso para um legalismo, aí sim, ela desagrada a Deus. Ela não pode, veja, você não pode fazer nada por seu esforço e mérito para tentar receber de Deus alguma coisa. Mas se você faz por amor, porque eu quero agradar o Senhor com isso, é diferente. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho muitos parentes, e alguns são de igrejas bem legalistas, que crê que passar um batom, pôr um brinco, vai para o inferno. E eles têm medo disso. Eles têm medo. Veja, isso é legalismo. Mas, por outro lado, eu tenho pessoas que querem se vestir. Por exemplo, a minha irmã, a Ruth, ela não passa maquiagem. E ela é da nossa comunidade. Ela não se sente à vontade. E ela não acha que é pecado. Mas ela não se sente à vontade. Ela não está na lei. E ninguém pode dizer que ela está na lei. Mas é o estilo de vida que ela quer. Aí você chega lá e olha para aquela pessoa e diz, você está na lei. E você começa a julgar alguém por um estilo de vida. Aí você usa a graça para condenar. Irmão, entenda uma coisa. Uma pessoa que está na graça, ela nunca anda com pedras na mão. Você nunca vai ver alguém que entendeu a graça pronto a tirar pedra em alguém. Ninguém que entenda a graça anda com pedra na mão, julgando, condenando ou acusando. Toda pessoa que entendeu a graça não pega nenhuma pedra na mão, nem para religioso, nem para não religioso, nem para aqueles que andam com o cabelo lá embaixo e a língua do mesmo tamanho, e nem para aqueles que andam se achando que estão podendo. Quem entende a graça não anda com pedra na mão. Ainda congregando numa igreja legalista, uma pessoa pode estar na graça. Depende da intenção do coração de cada um. É aqui, ó. Tem gente que pensa que está na graça e está na lei. Porque ele tem uma intenção equivocada. Se você usa a graça para dar lugar à carne, se você usa a graça para dar lugar à natureza pecaminosa, tu não entendeu a graça. Me desculpe. Então, eu entendo que somente pela graça de Deus, nós podemos receber o total e genuíno arrependimento. Vamos lá. Segundo lugar, Jesus pregou arrependimento. Nós vemos aqui Jesus, veja em Marcos 1, do verso 14 e 15. O que Jesus pregava? Será que arrependimento é algo só da lei? Eu já te disse que o arrependimento só é possível, de fato, na graça.
Porque na graça, não importa o pecado, o mal que a pessoa fez, se ela se arrepender, ela é perdoada. Vai ter consequências. Se é crime, vai pagar pelos crimes, mas é perdoado, independente do mal que foi. Agora olha lá, ó. Depois disso, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando as boas novas de Deus. O que é as boas novas? É a graça. Agora olha o texto, verso próximo. Olha o que Jesus pregava. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam na graça, nas boas novas. Você percebe aqui, irmão, presta atenção, que o arrependimento faz parte da mensagem da graça, das boas novas. O arrependimento faz parte da pregação evangélica. O texto aqui diz, presta atenção, que Jesus foi pregar boas novas. E o que Jesus pregou as boas novas? Ele dizia, arrependam-se e creiam na graça, creiam no evangelho. Está muito claro. Que coisa tremenda. Veja bem, arrependimento não é simplesmente mudança de mente. Arrependimento é mudança de realidade. Você que está e é uma nova criatura, você não pode trazer o contexto da velha criatura para a nova criatura com a desculpa que você está na graça. A graça vai insistir com você? Vai. A graça não vai desistir de você? Não vai. Mas veja, só você vai sofrer com essa insistência da velha criatura. Quem entende o que eu estou falando? Então, quando você compreende isso, veja, Jesus, ele pregou, arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso é tão importante. É como se Jesus dissesse, eu não te condeno, eu te perdoo, boas novas. Vai e não peques mais, arrependa-se. Entendeu? Eu não te condeno, eu não te perdoo, graça. Vai e não peques mais, arrependa-se. Veja que ele deu a graça, que é não condenar, mas exigiu que ela mudasse de vida, que é o arrependimento. Esse é o nosso Senhor. Que princípio. Entenda uma coisa sobre arrependimento. Não é arrependimento e arrependimento amanhã. Igual um jovem me procurou, pastor, eu me arrependo todos os dias. Não se arrependeu nenhum dia. A Bíblia não diz que é arrependimento e arrependimento. É arrependimento e fruto de arrependimento. Não é arrependimento hoje, arrependimento amanhã. Ai, me arrependi, não. É arrependimento e fruto de arrependimento. Quem se arrepende, ele tem frutos dignos que comprovam esse arrependimento. Aqueles que se arrependem de verdade, mudam de vida, muda o jeito de falar, muda os hábitos, muda as suas atitudes, porque eles são transformados pela graça com o qual foram alcançados no perdão. Com isso agora, esse tipo de gente começa a mostrar frutos dignos desse arrependimento. Perceba que na pregação de Cristo sobre arrependimento, a graça e o arrependimento estão conectados. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Leiam lá. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém. Veja Lucas 24, dos versos 46 ao 49. Vamos ver aqui agora, Jesus mandando pregar. Diz assim, e ele lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Prossegue. E que em seu nome seria pregado o quê? Arrependimento para perdão de pecados. Agora presta atenção, irmão. É tão claro, isso é tão importante para nós, que a graça só é possível com o arrependimento. Não é pela graça que somos perdoados. Você percebe que diz assim, em seu nome pregasse arrependimento para receber a graça, para serem perdoados. Por isso que eu fico muito preocupado
muito preocupado e mais ainda chateado, porque eu tenho pregado muito sobre a graça o ano todo, e esses dias um irmão me escreveu na internet, lamentável, o senhor caiu da fé, o senhor caiu da graça, o senhor mudou seu jeito de pregar. Não estou pregando isso para agradar ele também não. E se ele me elogiar depois dessa mensagem, eu vou falar para ele pentear macaco. Porque eu prego o amor de Deus, eu caí da graça porque não prega arrependimento. Rapaz, eu tenho um livro que foi lançado esse ano sobre arrependimento. Então quer dizer que eu não posso pregar a graça porque eu sou um pregador de arrependimento? Você percebe que as duas coisas estão interligadas. Arrependimento e graça são quase a mesma mensagem. Olha o que diz aqui, ó. Em seu nome pregasse arrependimento para receber a graça, o perdão de pecados em todas as nações. Gente, aí eu choco, por um lado, com aqueles que acham que se você pregar que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, você não pode pregar arrependimento. Que isso vai julgar as pessoas, vai fazer elas se sentirem condenadas. Se você se sentir mal, não vai não. Porque quando eu prego arrependimento, normalmente as pessoas entendem o seguinte: tem esperança para mim. Deus não desiste de mim. Quem pode dizer isso bem alto? Deus nunca vai desistir de mim. Diz mais alto. E qual é o caminho que dá acesso a essa não desistência de Deus? O arrependimento. Na lei, mesmo se arrependendo, você morreria sem misericórdia. O texto diz, arrependimento para receber a graça. Você percebe que a graça e o arrependimento quase são a mesma mensagem. Diga amém. Agora vamos ver se os discípulos, veja que Jesus diz que deveríamos pregar duas coisas, arrependimento e graça. Vai lá. Arrependimento e perdão de pecados. A graça é o quê? O perdão dos pecados. É a graça que dá esse acesso. Diga amém. Vamos ver se os discípulos obedeciam. Marcos 6:16. Vamos ver a pregação dos discípulos. Já estou terminando, irmão. Tira. Leia lá. Marcos 6:16. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, João... Gente, isso é um negócio assim, uma obra do inimigo. Eu vou ler o que está aqui. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Isso aí é Marcos 6:16? Hã? É 6:12. Deixa eu corrigir aqui. 6:12. Vamos ler? Lê em voz alta. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependeu. Agora vamos lá, ó. Foi a primeira pregação do evangelho que João Batista pregou. Aí você fala, não, João era um profeta do Velho Testamento. De fato, foi o último. Mas Jesus veio e pregou o quê? E agora os discípulos vieram e pregaram o quê? Para receber a graça precisa do verdadeiro arrependimento. A graça não é possível. Eu vou dizer isso e nunca mais esqueça. A graça não é possível sem arrependimento. É esse o X da questão que as pessoas não compreendem. Arrependimento para perdão de pecados. A moça que está corrigindo o meu livro Incrível Graça. Essa semana, ela falou, pastor, eu preciso parar no livro um pouco. Eu falei, não dá, estamos atrasados. Pastor, não dá. Eu não aguento mais tanto chorar. Ela começou a chorar, chorou e me mandou uma mensagem, pastor, está muito pesado. Principalmente na parte do dom da justiça, né, que entra na questão da paternidade, é onde todo mundo esbarra, todo mundo tem problema. E ela chorava, pastor, isso que ela está corrigindo o livro. Isso que ela está corrigindo o livro. E ela chorando, pastor, isso está muito pesado para mim. E eu não estou conseguindo corrigi-lo. De fato, gente, a graça é muito preciosa. Mas eu não consigo entender que tenha, eu não acredito, que tenha crente que pega isso e agora começa a dar lugar para a carne. A liberdade é perigosa, gente.
A liberdade é uma responsabilidade muito maior. Veja, enquanto o meu filho tem 15 anos, do meu lado eu posso gritar com ele, eu estou despreocupado. A hora que ele fizer 18, começar a dirigir. Onde você vai, moleque? Vou ali, já volto. Aí eu começo a me preocupar. Porque a liberdade é para gente crescida. Não deem lugar à carne, porque você entendeu a graça. A responsabilidade para nós é muito grande. Devemos tomar cuidado para não aniquilar essa graça, para não suprimir essa graça. Porque suprimindo a graça, suprime a consciência e o arrependimento. Quem entende o que eu estou dizendo? Veja a pregação de Pedro em Atos 2, do 36 ao 39. Vou pegar um contexto, né? Atos 2, do 36 ao 39. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Pedro agora está pregando, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, lhe perguntaram, Pedro e os apóstolos, irmãos, o que faremos? Prossegue. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. E aqui diz o seguinte, a pregação de Pedro foi sobre o quê? Arrependam-se para ser perdoados. Ser perdoado é a graça. Para ter acesso a essa graça tem que se arrepender. Você percebe que a graça e o arrependimento são duas pregações conectadas. O arrependimento é a ponte que você passa por cima para chegar até a graça de Deus. Diga amém. Você percebeu que aqui temos uma doutrina muito importante? Na velha aliança, gente, tinha que fazer sacrifícios. E ainda assim o pecado não era perdoado. Ele era penhorado até o próximo ano, tinha que matar cordeiros. Agora, na nova aliança, todo aquele que crê em Jesus e se arrepender, ou seja, abandonar o seu pecado e vir para uma nova vida, não importa o pecado monstruoso, terrível que ele tenha, ele é perdoado. Como que essa mensagem anula a graça? Imagine o pior e o mais monstruoso pecador do universo. Se ele se arrepender, Deus esquece de tudo. Veja que mensagem poderosa. Irmão, a única parte do evangelho que funciona é a parte que você pratica. A única parte do evangelho que funciona é aquela que você crê. O evangelho não é poder e não tem poder se não for exercido, praticado. Diga amém. Então eu uso um sem número de pessoas que amam seus pecados, que amam viver na vida libidinosa, na vida profana, e dizem estar na graça. Não, não estão na graça. E sabe por que não estão? Porque amam os pecados. Pode acontecer de um irmão precioso estar em pecado e odiar o pecado, e ainda não ter conseguido ter vitória contra o pecado. Pode. Eu aconselho pessoas que choram e que sofrem com seus pecados. E eu não aceito que eles se sintam mal, mas quero que eles sempre olhem para Jesus. E eu tenho visto pessoas vencerem seus pecados terríveis. Porque o que é o arrependimento? Vou te contar um exemplo. O camarada, ele estava traindo a esposa. E ele me mandou uma mensagem. Já tem uns 3 meses que ele está se comunicando comigo. Pastor. E ele ouviu a pregação da graça. E chegou uma hora que ele me mandou a primeira mensagem. Eu estou cansado de pecar. Porque o pecado cansa, gente. Naquele que não ama o pecado, cansa, esgota, pecado esgota. E na hora minha vontade era descer o burreio assim de cima a baixo, sem vergonha, assim. Mas eu entendo que na graça ninguém anda com pedras na mão. Diga, ninguém anda com pedras na mão. Na graça, ninguém anda com pedra na mão. Então, eu comecei a acompanhar ele. Gente, a vida desse homem foi sendo mudada, sendo mudada. Infelizmente, ele não me autorizou a pôr o testemunho no livro. Vai ter alguns, o dele não foi autorizado. Porque o testemunho dele é pesado. Ele simplesmente, pastor, eu luto há anos contra esse pecado, nunca consegui vencer.
Mas agora eu entendendo a graça, eu perdi o prazer pelo pecado. Sabe, ele me contou que até as palavras dele foram mudadas. Não tem como uma pessoa que entende realmente a graça ter linguajares que não condiz com a nova criatura. Não. A graça é muito preciosa. Não dá. Eu sinto muito dizer, as pessoas que pensam que estão na graça, mas transformam a graça em lascívia, em concupiscência, não estão na graça. Veja a pregação de Paulo, Atos 20, do 18 ao 21. Paulo é o pregador da graça. Aí você pode dizer, não, Pedro pregou para judeu e Paulo pregou para gentil. É o que eles dizem. Que não se pode pregar arrependimento porque pode trazer lei e jugo. Mas vamos ver se Paulo não pregou? O arrependimento é uma mensagem positiva, não é uma mensagem negativa. A mensagem negativa do arrependimento, alguns pregam ela. Jonas pregou, e eu vejo pregadores pregando ela, dizendo, Deus vai matar você, você vai para o inferno. Isso é uma mensagem negativa. Mas o arrependimento bíblico, aqui ó, quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo esse tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Prossegue, Paulo falando, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, diga, humildade e lágrimas. Eita, Paulo, sendo severamente provados pelas conspirações dos judeus. Prossegue. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei publicamente e de casa em casa. Prossegue. Testifiquei tanto a judeus como gregos. Será que o arrependimento é só para judeu? Vamos ver? Preguei tanto a judeus quanto a gregos, que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então veja que arrependimento é uma mensagem da nova aliança, não da velha. O que Paulo pregava? Convertam-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pregador da graça. Diga amém. O que nós devemos pregar? Para as pessoas abandonarem seus pecados, mas não por seus próprios esforços. Quando o arrependimento vem? Quando você tem consciência de duas coisas: quem Deus é e quem você é. Quando você entende que Jesus morreu pelos seus pecados e que você não precisa mais ser escravo desses pecados. O culto foi começado, não sei quem começou o culto, mas começou lendo Romanos 6 primeiro. Não foi isso? 6 primeiro, não foi? Eu sei, vocês pensam que eu não estou atento? Estou atento. Que diremos, pois, permanecermos no pecado para a graça superabunde? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado se para ele morremos? Foi esse o texto lido. Você morreu para o pecado. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmão, a graça é um falar diferente, é uma vida diferente, é uma maneira diferente, é um estilo de vida diferente, não é mundanismo, é santificação processual. Diga amém. Oh, glória a Deus. Aí eu te pergunto, para quem Paulo estava pregando ali? Para judeu e para gentil. Então o arrependimento é só para judeu? Jesus disse, todos devem se arrepender. Todos. Veja Romanos 2 e 4. O detalhe é a ordem do arrependimento. A ordem. É aqui que é o X da questão. A ordem do arrependimento. Olha lá. Paulo dizendo, ou será, é isso que tem gente, porque está na graça, ó, que despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, paciência, não percebendo que a bondade de Deus produz o quê? Então veja, quando a pessoa entende quem ela é, que Deus o perdoou, ela muda. Porque ela fala assim, como eu sou perdoado. E esse entendimento produz o quê? Um arrependimento genuíno. Não é o contrário.
quando as pessoas começam a piorar espiritualmente na graça, elas não compreenderam a graça. A graça não pode piorar você. A lei piora. Quando você piora na graça, é porque você está pegando só a parte que lhe interessa da graça. Sou livre para fazer o que quiser. Sim, você é livre. Não é para fazer o que quiser. Você é livre para não querer fazer o que queria fazer. É aqui que está o X da questão. Quando você estava na lei, você tinha que pecar. Você é obrigado a pecar. Como um peixe não sabe que está molhado. O pecador não pode evitar o pecado. Mas agora, quando você está na graça, você pode dizer, não quero mais fazer isso. E você tem força para isso. Porque é pelo o Espírito, a Bíblia diz, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Então só pode dizer não à carnalidade, ao mundanismo, quem entende a obra do Senhor. Irmão, é impossível pecar contra tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha obra. Glória a Deus. Agora, qual é a regra? Primeiro Deus dá bondade, depois a pessoa se arrepende. A religião quer o contrário. Deixa-me te explicar. Como foi o encontro de Jesus com Pedro a primeira vez? O que Jesus deu primeiro para Pedro? Ele olhou para Pedro. Pedro estava no barco, não tinha pescado nada a noite toda. Jesus entra no barco, vamos pescar de novo. Pedro falou, você ficou doido? Não tem peixe nesse lago. Jesus falou, joga a rede. E pescou um monte de peixe. Depois que ele pescou um monte de peixe, o que Pedro disse para Jesus? Para trás de mim que sou pecador. Ei, o que Jesus deu primeiro para Pedro? O arrependimento ou a bondade? Primeiro Jesus fez o milagre. Isso levou Pedro a se arrepender. A religião, ela faz o contrário. Pare de pecar e eu não te condeno, eu te perdoo. Mas a graça é o contrário. Eu não te condeno. Agora não peques mais. Entendeu? Primeiro, Deus dá bondade. E essa bondade gera o quê? Mudança. É isso que nós temos que entender. Diga amém. Aleluia, eu gosto tanto disso. Veja 2 Coríntios 7, do 9 ao 11. Porque é impossível, gente, viver pecando com tamanha demonstração de amor. Mas ainda tem gente que não entende corretamente e transforma a graça em libertinagem. Olha o que é a graça, olha lá, ó. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Você percebeu? Arrependimento não é uma mensagem negativa. Quem prega arrependimento para trazer julgo, condenação sobre as pessoas, não prega arrependimento. Arrependimento é uma mensagem positiva de mudança. Olha aqui, ó. A tristeza que Deus produz gera o que, gente? Arrependimento que leva à salvação e não o remorso. Mas a tristeza do mundo traz morte. O arrependimento que Jonas estava pregando era o arrependimento de morte. Em 40 dias vocês vão morrer. O que tem de pregadores na internet que o arrependimento que eles pregam só desliga a televisão e fala, meu Deus, eu estou no inferno. Esse não é o arrependimento bíblico. O arrependimento bíblico é aquele que te aproxima de Deus, que faz você melhorar e não piorar. Arrependimento bíblico não pode, uma pregação do arrependimento bíblico, não pode, a pessoa não pode sair do culto se sentindo culpada e condenada, senão não produziu vida. O arrependimento bíblico, a pessoa sai do culto dizendo, tem jeito para mim, há esperança para mim, eu sou amado, eu vou melhorar. Também, a mensagem da graça bíblica não é aquela que a pessoa fala assim, beleza, agora estou na graça para fazer o que eu quiser. Não é. A mensagem da graça bíblica é aquela que produz salvação, é do arrependimento. Aquela pessoa fala, eu ainda não estou conseguindo ser quem eu vou ser, mas eu vou conseguir. Eu vou porque a graça me alcança, Deus não desiste de mim, eu não amo esse pecado, Deus só sabe. Senhor, me ajuda, me ajuda. E você também não fica com aquela condenação, aquele medo, mas não aceita o pecado. Quando você menos esperar, o pecado perde o domínio sobre você. Diga amém. Isso é tremendo ou não é, gente? Diga amém. Agora veja o que Paulo fala a Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo 2 e 24. E aqui eu vou terminar com mais esse texto e o texto de Gálatas. Paulo fala a Timóteo, olha lá.
Isso aqui é muito importante, gente. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser. Esse texto já me confrontou muito. Eu já fui muito brigão. E esse texto já me confrontou muito. Mas olha o que Paulo fala. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Você percebeu que Paulo é o pregador da graça e ele não abandonou a pregação do quê, gente? Do arrependimento por causa da graça. Paulo nunca deixou de confrontar o pecado das pessoas. Nunca. Mas ele confrontava de uma maneira bíblica. O pecado deve ser confrontado como? Como se deve confrontar o pecado? Veja Gálatas 6:1. Como se confronta a natureza carnal e pecaminosa das pessoas? Trazendo julgo, condenação, culpa, medo. Falando para elas que elas vão, que o Satanás vai engolir ela no café da manhã. Olha o que Paulo fala, gente. Como se lida com o pecado das pessoas? Olha lá, irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espiritual, porque quem foi surpreendido em pecado não é espiritual, ele é o quê? Carnal. Olha o que Paulo fala. Vocês que são espiritual, julguem ele. Joguem pedra nele. Condene ele. Vocês que são espiritual, faz o quê? Restaura-o. Restaura ele como? Com mansidão. Cuidem-se, porém, para que não sejam tentados. Vou te dar um exemplo. O que Paulo está falando? Irmã lá caiu em adultério. E agora você, pastor, tem que lidar com a irmã que está em adultério. Paulo diz, seja manso, mas cuidado para você não ser tentado. Gente, como se lida com o pecado das pessoas? Pondo o dedo, jogando pedra? Paulo diz, quando você vê os irmãos em pecado na igreja, nós temos que restaurá-los. Veja bem, não é gritando com a pessoa, vociferando. Não é trazendo sobre ela mais juízo, mais condenação. Paulo diz que tem que ter duas coisas na mensagem do arrependimento: mansidão e humildade. Vamos lá. Quando você vai lidar com o pecado das pessoas, mansidão fala de tom de voz e as palavras que se usam. Como você lida com quem está em pecado? Tom de voz, a palavra que usa é a mansidão. E a humildade? Vou te ensinar, isso eu aprendi. Como se ensina e prega arrependimento. Às vezes, eu fico vendo alguns pregadores, isso aí, graças a Deus, nunca padeci desse mal. Que eles pregam como se fossem super-heróis. Eles nunca pecaram. Eles nunca caíram. Então eles pregam como se eles estivessem acima da média. Não são humildes. E muito pouco manso. Mansidão diz como você se aproxima de alguém em pecado. É o tom de voz. E a palavra que se usa. Isso é mansidão. E a humildade? O que é humildade? Fala de como você chega ao irmão da fé. Como se chega com humildade? Falando primeiro dos seus pecados que você venceu. Dizendo, querido, eu já pequei, eu já venci isso, já fui perdoado por isso. O nome disso é o que, gente? Humildade. Quando você age com essa humildade, aquela pessoa que está te ouvindo, ela fala, ele venceu. Eu também posso vencer. Eu gosto muito de pregadores que não escondem o que venceram. Que não querem passar a ideia de que nunca caíram, nunca pecaram. Isso é ridículo. Como um pregador me disse esses dias, eu tenho dificuldade de entender a graça porque eu nunca tive pecados morais. Opa! Existe um pecado pior do que os pecados morais, o do orgulho, por exemplo. Lúcifer não adulterou. Lúcifer não roubou. Lúcifer nunca matou para cair. Ele foi só o quê?
Qual foi o pecado de irmão? Se você pudesse condenar Saul ou Davi, quem você condenaria? Pega moralmente, o pecado de quem foi pior? De Davi. Quem que Deus aceitou? Então o orgulho e a arrogância é superior perante Deus que qualquer pecado moral. Tem gente que nunca adulterou, nunca roubou, nunca prostituiu, mas no coração é ruim, não perdoa, é orgulhoso, ele se engrandece, se ensoberbece. Deus tem nojo, a Bíblia diz que Deus abomina, resiste ao orgulhoso e dá graça ao humilde. Então tem gente que pensa, porque ele nunca adulterou, nunca cometeu nenhum pecado moral sério, ele é melhor do que aqueles que cometeram pecados morais. Bom, o Brasil inteiro conhece, eu fiquei conhecido no Brasil por uma mensagem. Como vencer o desejo fora de controle. Essa mensagem esparramou desde os primeiros adotes, eu preguei, a história do anjo que chegou na minha casa e chegou a botina. Como Deus transformou a minha vida, eu já fui um pregador muito carnal. E como Deus foi me mudando. Como Deus foi me transformando. E eu usei esse testemunho para ajudar as pessoas. Está no livro Arrependimento Profundo e Eficaz. E tem gente que olha ainda hoje para mim, uma mulher na Europa, olhou e falou assim, pastor, eu li seu testemunho, só fiquei com uma dúvida. Só ficou quanto tempo no banco? Eu falei assim, você quer me pôr no banco agora, irmã? Quanto tempo você quer que eu fique? Eu falei, escuta, primeiro, isso foi em 2007. Entre 2007 e 2008. Segundo, você focou o testemunho no pecado e não na mensagem que ele traz. É duro lidar com o religioso. Pastor, porque eu nunca fiz isso. Falei assim, só de você falar eu nunca fiz, já dá nojo em Deus, irmã. Irmã, você não entendeu ainda que até na sua santidade tem pecado. Até no seu jejum tem pecado. Jesus disse, não faça como os fariseus que oram e jejuam para serem aceitos. Até na santidade deles tinham pecado. Até no jejum deles tinham pecado. Me dá nojo quando tem pessoas que me escutam e pensam que são melhores. Irmão, não concordar com o que um falso profeta faz, não faz de você um profeta. Não cometer um pecado terrível, moral, como algumas pessoas, não faz de você um santo. Olha, comece a jogar as pedras no chão, porque você não tem direito para carregar alguma. Todos caíram, e afastados ficaram da graça. Então não pense que você é melhor que alguém, porque você nunca fez isso, nunca fez aquilo outro. Só o fato de você se sentir superior, só o fato de você dizer, nunca fiz isso, aquilo outro, e fulano fez, nunca fiz, já está mostrando que há pecado na sua moralidade. Porque o ato de se sentir superior a alguém, já é um ato imoral diante de Deus. Entendeu o que eu disse? Quem está entendendo, diga amém. E eu vou te dizer, é imoral diante de Deus o ato de se sentir superior, porque nunca caiu, nunca pecou como uns e outros. Por isso, que a mensagem da graça, ela deve ter responsabilidade, tanto para os imorais, quanto para os que se dizem religiosos. Ela atira para todo lado. O religioso deixa de se sentir religioso. E o imoral começa a melhorar e deixa de se sentir imoral até mudar. É por isso que a mensagem da graça é poderosa. Ela desgraça com o religioso. Ela é um escândalo para os religiosos. E ela é transformador para os que não conseguem vencer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? É nojento. Você ouve isso, assim, me deixa perplexo. O último texto que eu vou ler com você. Gianluca, vem aqui para parecer que está terminando. 2 de Paulo aos Coríntios,
12, do 20 ao 21. Olha como Paulo lida com o pecado das pessoas, gente. Pois temo que ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. É igreja. Isso é uma igreja, gente. Tem gente que fala, eu queria ser da igreja primitiva. Talvez seja dessa. Você pensa que a sua igreja é melhor do que a de Paulo ali? Na sua igreja tem isso? Pois a de Paulo tinha. Olha o que Paulo fala, próximo verso. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, imoralidade sexual e libertinagem que praticaram. Paulo não diz assim, que quando eu chegar, se eu ver pecado em vocês, o bicho vai pegar. Paulo diz que eu seja humilhado por Deus perante vocês. Sabe o que Paulo está falando? Que eu chore pelos seus pecados. Não é que eu me sinta superior, é que eu seja humilhado, que eu me sinta inferior. Não é superior, é inferior. Pare de ficar gritando, se sentindo melhor do que as pessoas. Quando você vê o pecado, tem gente aí gritando, denunciando o pecado da igreja, você deveria gemer. Não é ficar passando a ideia que você é o grande pregador, você é o santo. Que Deus humilhe os pregadores dessa geração, que eles sintam dor pelo pecado das pessoas, que eles chorem até não querer mais, que eles sintam um gemido do Espírito. Não que se sintam superiores, mas que sejam humilhados no seu interior. E Paulo continua, vai lá. É isso aí mesmo, né? Paulo diz em segundo lugar, que tem irmãos, veja você que tem gente que vem para Jesus e continua com seus pecados imorais, tem ou não tem? Mas ele diz que quando você se depara com um tipo de crente que interpreta errado a graça de Deus, o que Deus faz com a gente? O que você tem que fazer? Se humilhar. Sabe por que Deus me trouxe tanta revelação sobre a graça? Normalmente quando a igreja pecava, 5 anos, a minha esposa e eu falava, vou chegar ao Bete. Eu chegava e eu mandei gente embora de você fica embora, suma da igreja. Nunca mudou. Nunca mudou. No último pecado que aconteceu em Campo Largo, um dos líderes caiu em adultério. Eu não aguentei. Aí eu me prostrei, eu chorei. Não gritei, não badernei, não tomei nenhuma atitude, eu só chorei. No dia que eu chorei, eu vi o Espírito Santo dizendo, agora você entendeu. Você entendeu que quando vemos pessoas sendo surpreendidas em pecado, você tem que se humilhar. Não pegar pedra na mão. Sabe, quando nós sentimos a dor, porque o pecado, tem gente que peca porque é sem vergonha, mas tem gente que não está aguentando mais o pecado e não consegue abandonar. O dia que nós pregadores começarmos a nos humilhar, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se converter, humilhar, não é ficar com pedra na mão, condenando, julgando, dizendo que você é bom e as pessoas são más. Porque até na nossa santidade tem pecado. Se humilhar. Quando você se humilhar e chorar pelos pecados dos irmãos da sua igreja, você vai ter a revelação. Isso vai mudar a vida deles. Então agora, quando eu vejo pessoas, a Stephanie e o Bruno estão com a gente desde o primeiro culto em Campo Largo, quando era na garagem. E muitas vezes eles me viram mandar embora gente de culto, excluir gente. E as pessoas nunca mudaram com isso. Hoje que o Senhor me humilhe, e eu me sinta ainda menor, impotente diante do pecado das pessoas. E aí Deus me diz assim, tá vendo?
Você não tem que fazer nada quando as pessoas pecam. Apenas deixe fazer o meu trabalho com a minha igreja. E pregue a graça, pregue o arrependimento. E deixe que eu te humilhe perante as pessoas. Paulo disse que quando eu ver que as pessoas não mudam, que o Senhor me humilhe. Que o Senhor me humilhe e chore pelos seus pecados. Meu Deus, gente, isso é muito forte. Que o Senhor nos humilhe, pastor Cliff. E que nós possamos chorar pelo pecado das pessoas. Sentir Ele na nossa pele. Até que elas sejam mudadas. Até que elas sejam transformadas no seu interior. Deixe-me te dizer. Eu não estou aqui para você se sentir ruim. Eu estou aqui para lhe dizer que nós vamos vencer isso juntos. Não importa o pecado que você tenha, é possível vencer. A graça vai superabundar nesse pecado. E você vai vencer isso. Em nome de Jesus, você vai vencer isso. Você não é esse tipo de gente. Você é uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você foi comprado a preço de sangue. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Você é amado, você é favorecido, você é querido, você é perdoado. E você vai vencer isso. E que o nosso Deus nos humilhe diante de tantos pecados nessa geração. E que nós possamos parar de ficar vociferando arrogância e nos sentindo superiores. Essa é a pior geração, é verdade, eu faço parte dela. Essa é a pior igreja de todas, é verdade, da qual nós fazemos parte. Que o nosso Deus nos humilhe diante dessa situação e possamos chorar por aqueles que não se arrependem. E a graça de Deus possa nos alcançar dia após dia. Fique em pé no seu lugar.